Estamos de volta com Mais Saúde. A gente está aqui em ótima companhia hoje com o Dr. Frederico Scaleira, oncologista aqui da cidade de São João del Rei, né, e região também. E ele está falando para a gente sobre as perspectivas de tratamento do câncer hoje em dia, né? Frederico, a gente está falando de várias questões, perguntas do pessoal de casa, querendo tirar muitas dúvidas, mas eu acho que a gente poderia também saber mais ou menos algumas questões que eu acho que ficaram nebulosas. No meu primeiro programa aqui de 2014, por sinal, eu tratei sobre o HPV e a gente falou muito sobre os cânceres, né? Cânceres que estavam muito em voga nas pesquisas do pessoal da ginecologia. Então, assim, eu gostaria de saber quais são hoje os cânceres que os oncologistas e os pesquisadores estão mais sendo tratados, discutidos, porque tem várias perguntas aqui em torno, né, do câncer de próstata. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, se fosse possível. O que acontece? A gente realmente acaba dedicando mais estudo aos tipos de câncer mais comuns e aos tipos de câncer que levam ao maior número de mortes, tá? Então, o câncer mais comum no homem é o câncer de próstata. Com isso, tem muitos estudos, muitos medicamentos, inclusive saiu nos últimos 3 anos, 4, 5 medicamentos novos para o tratamento do câncer de próstata. Nas mulheres, o grande campeão em termos de número de casos é o câncer de mama, por isso também é um tipo de câncer extremamente estudado, por atingir uma grande parte da população. Mas a gente vê hoje, que o câncer hoje é a segunda causa de mortalidade, ele só perde para as doenças arteriais, né? Doença, infarto e derrame junto, superam o câncer. Então, quase todos os tipos de casos de câncer hoje recebem um estudo muito grande, com drogas excelentes sendo descobertas para tipos de câncer raro. Hoje a gente já vê isso. Então, no geral, eu acho que hoje o que mais se estuda em termos de área de saúde é o câncer. É o câncer. Tá? Doutor Frederico, uma pessoa pode ficar infértil após o câncer? Após o câncer, depende do local. Por exemplo, um câncer de testículo, você tem que tirar o testículo fora, só vai sobrar um, você pode ficar infértil. Um câncer de ovário, você tem que tirar o ovário, às vezes tem que tirar até os 2 ovários, você vai ficar infértil. Agora, a radioterapia, por exemplo, uma pessoa que teve um câncer de ovário, não digo, um câncer de útero, ela vai ficar estéril, ela vai fazer a radioterapia, vai ficar estéril. E a quimioterapia, no geral, ela também tem uma chance de cursar com esterilidade. Quando nós vamos fazer quimioterapia num paciente jovem, que ele ainda está na parte reprodutiva, quando é homem é mais simples, porque a gente recomenda que ele congele os espermatozoides dele, faça um banco de esperma para depois da quimioterapia, se desejar ter filho, conseguir. Para as mulheres é mais complicado, porque esse tipo de congelamento de ovário, isso ainda é uma coisa que não é tão acessível e tão fácil de fazer. Certo. Você falou agora da questão da quimioterapia, Frederico. Você poderia dizer para mim qual é a diferença, né, para nós todos, quimioterapia e radioterapia? A diferença é a seguinte, a quimioterapia é um tratamento que a gente chama sistêmico, ele é de corpo inteiro. Então a quimioterapia ela é feita normalmente por infusões, então a gente pega uma veia, como se fosse num pronto-socorro tomar um soro, é parecido. Você vai pegar uma veia e vai colocar um soro, e por esse soro você passa os medicamentos que nós chamamos quimioterápicos. Mas qual a diferença do soro para o quimioterápico? É que o quimioterápico é um remédio com muito mais potência. E a maioria dos tratamentos quimioterápicos, ele age no núcleo da célula e eles destroem as células, tanto do tumor como as células normais. Daí os efeitos conhecidos, queda de cabelo, muito enjoo, muito vômito, diarreia por causa disso. E qual é a vantagem da quimioterapia? Ela entra no corpo inteiro, desde o dedão do pé até a cabeça vai ter a quimioterapia. É mais intensiva, a gente pode dizer assim? Não, porque ela age no corpo inteiro. Acho que a maior definição é a quimioterapia ela age no corpo inteiro, tanto para bem. Então, se você tem uma microcélula espalhada no câncer de mama, a pessoa fez a cirurgia, tem uma microcélula no fígado, no osso, a ideia com a quimioterapia é ir lá e matar essa microcélula no corpo inteiro. E ela faz efeito colateral no corpo inteiro. Cai cabelo, tem ferida na boca, dá enjoo, dá vômito, dá diarreia, se resseca a pele, ela age no corpo inteiro. A radioterapia é um tratamento localizado, você só faz radioterapia de uma determinada região. Nessa região específica, que pode ser quase todas as regiões do corpo, que você vai fazer a radioterapia, o tratamento é muito intenso nessa região, com efeitos colaterais talvez muito maiores do que a quimioterapia, mas só na região que está sendo feita a rádio. Então é um tratamento localizado. A radioterapia ela tem uma ideia de localização como se fosse a cirurgia. Em vez de você ir lá e tirar o tumor, você vai lá e queima o tumor naquele local. Mas a radioterapia não protege nada fora do local que está sendo irradiado. Entendeu? E o efeito colateral também é no local que está sendo irradiado. Claro.
Dando um pouco assim de vazão às perguntas de casa, muitas pessoas compartilhando Muito obrigado perguntas, aí aos participando telespectadores. aqui. É o seguinte, veio uma pergunta aqui e não se identificou, mas eu já agradeço também. É o seguinte, tomar muito remédio pode causar câncer? Ainda não tem nenhuma referência a medicamento causar câncer, tá? Isso ainda não... Assim, tem até remédios cancerígenos. A própria quimioterapia, ela pode induzir um câncer no futuro. Mas realmente não tem nenhum remédio, assim, com certeza que cause câncer. Porque isso aí vai acabar sendo suspenso. Se tiver um remédio desse, a Anvisa descobrir que tem, ela vai acabar suspendendo, orientando esse remédio. Então, tomar muito remédio não é uma coisa que venha levar a câncer, não. Igual a gente falou, é tabagismo, obesidade, principalmente, tá? Certo. Várias pessoas parabenizando o seu trabalho. Muito obrigado, Jamile gente. do Centro manda um abraço para Obrigado, você, te Jamile. parabeniza. Rosângela, Jana Costa, todos falam que você é um anjo, te mandando um abração. Muito obrigado, certo? gente. Eu que agradeço muito a vocês aí o apoio. A Wanda do Matozinhos, ela fez uma pergunta aqui, que é o seguinte. Ela tem um caroço na perna. Ela gostaria de saber se isso pode evoluir por algum câncer, porque é bem persistente esse caroço. O caroço na perna, a perna é um local que raramente vai dar um câncer. Pode dar um câncer chamado sarcoma, mas é muito raro. Então, a grande maioria dos caroços na perna são tumores benignos. A maioria é uma bolinha de gordura que chama lipoma. Como é que você percebe? Se esse caroço está do mesmo tamanho há anos e não está crescendo, provavelmente ele é um tumor benigno. Se esse caroço começar a crescer, ficar muito endurecido, ficar fixo, você não consegue mexer nele e ficar doloroso, aí tem que realmente procurar para avaliar, se vai precisar fazer biópsia e detectar o que está acontecendo. Doutor Frederico, a Celeste não informou o bairro, mas agradeço já um abração, Celeste. Quer saber se a diverticulite pode se tornar um câncer? Não, graças a Deus, diverticulite é um problema relacionado à constipação, a prisão de ventre crônica, que começa a formar uns saquinhos dentro do intestino. Mas esses saquinhos aí eles não têm nenhuma chance de virar câncer, não. O câncer ele é feito por outros motivos que não têm relação com a diverticulite. Então, nesse aspecto, pode ficar tranquilo. Doutor Frederico, é o seguinte, outra pergunta aqui. Úlcera no olho pode também evoluir para um quadro? Não, úlcera no olho não. Câncer no olho também é muito raro. Ele é mais comum, é dramático em crianças muito novinhas. Então, vou aproveitar para fazer um recado. Nas fotinhas das crianças, se começar a aparecer um brilho branco, um brilho estranho no olhinho das crianças, principalmente criança muito novinha, tem que procurar um oftalmologista, tá, gente? Porque tem o tipo de câncer do olho, chama retinoblastoma, e ele só acontece, né, em crianças muito novinhas, tá? No adulto é muito mais difícil ter um tipo de câncer no olho. Não é um órgão que a gente tem uma preocupação tão grande. Acontece, mas é muito raro. Frederico, lendo questões para fazer o programa aqui hoje, eu li, né, que os homens costumam ser mais teimosos, mais reticentes para ir ao médico. Eles, né, de certa forma, pelo alguns estudos, há um número maior de homens do que com mulheres, né, incidentes em câncer. O que se deve a isso? Isso é uma questão genética ou não? Assim, eu acho que é uma questão assim, cultural, né? O problema é cultural. O número é pequeno, a diferença é pequena. A estimativa no Brasil, esse ano de 2014, é que tem 205 mil homens com câncer, no Brasil inteiro. E tem 190 mil mulheres com câncer. O câncer mais comum no homem é o câncer de próstata. Esse é um câncer realmente muito forte, mas ele é muito mais comum em pessoas muito idosas. Por exemplo, todo homem com 90 anos, ele vai ter um pequeno câncer de próstata, mas é um câncer que provavelmente não vai crescer, vai ficar lá quietinho, crescer muito devagar e não vai ser responsável por causar a morte dele. Mas a gente tem que fazer um parênteses aqui importante. O câncer ele é dividido em estágios. Estágio inicial, estágio moderado, estágio avançado e estágio que a gente chama metastático espalhado. Então, gente, isso é importante e principalmente aos homens. Quanto mais no início você descobrir um câncer, maior a sua chance de curar. E o que acontece? Os homens eles têm um receio, talvez porque eles têm aquela obrigação de manter a casa, de dar o sustento em casa, tem que trabalhar demais e tudo isso. Então eles são muito mais refratários. A gente vê o que na nossa prática não tem muita diferença de câncer de homem e mulher, não. O que tem diferença é a gente vê muito mais mulheres com câncer no início do que homem com câncer no início. Então os homens têm que se cuidar. Se está sentindo alguma coisa, 15 dias, vou orientar que procure o médico. Certo. Doutor Frederico, teve uma pergunta que não se identificou, é sobre o câncer de próstata. Ele quer saber se pode ter câncer de próstata benigno ou só existem cânceres malignos? Existem dois tipos. Um chama hiperplasia prostática benigna. É HPB, hiperplasia prostática benigna. Isso não é um câncer, isso é um tumor benigno da próstata. Ela cresce muito, fica muito ruim de urinar, fica muito ruim de
tem que acordar de noite toda hora para urinar, mas ela não vai espalhar nem destruir nada em volta. Você faz tratamentos com medicamentos, às vezes até uma cirurgia por dentro do canal para dilatar esse canal, que o único problema que esse câncer vai fazer, esse tumor benigno vai fazer, é de obstruir o canal. Isso é hiperplasia prostática benigna, é uma doença que não tem nada a ver com câncer de próstata. O câncer de próstata, ele varia muito, tem desde aquele caso que ele cresce muito devagarzinho, não vai prejudicar nada, até casos que ele vai crescer muito rápido e tem condição de espalhar principalmente para ossos, causa dor, então é diferente, tá? O câncer de próstata e a hiperplasia prostática de próstata são as duas principais doenças da próstata. Doutor Frederico, a gente estava falando aqui muito da questão dos tratamentos, da radioterapia, da quimioterapia. Como jornalista, eu tenho uma curiosidade e eu acho que muita gente de casa também deve ter. Existem hoje estudos ou alguma coisa que, de certa forma, está tentando sinalizar uma saída com medicação diferenciada, coisas menos agressivas para o tratamento do câncer? Tem sim, e felizmente a gente já pode usar em São João del Rei e usar pelo SUS algumas dessas drogas, né? O SUS já está liberando. O tratamento chama alvo específico. É um tratamento também que costuma entrar na veia, às vezes até por comprimidos, que vai no corpo todo, mas ele é um tratamento direcionado especificamente para a célula do câncer, que não ataca as células normais. Então ele tende a ser eficaz contra o câncer, combater o câncer, sem causar tantos efeitos colaterais, sem causar queda de cabelo, enjoo, vômito. É o tratamento que se chama alvo direcionado, né? Esse é o futuro da oncologia. É muito interessante, mas está iniciando. As primeiras drogas dessas saíram já no século XXI, depois do ano 2000. A gente hoje já usa aqui em São João, alguns pacientes estão usando um remédio que chama Herceptin, que é para tratamento de mama, um tratamento que chama Rituximab, que é uma bactéria para tratamento de linfoma. Isso já é um tratamento desse tipo mais moderno, com resultado muito satisfatório, mas é o começo. Qual que é o problema? A gente ainda não consegue substituir a quimioterapia por esse remédio. A gente está fazendo o quê? A mesma quimioterapia para o linfoma, por exemplo, que já dá há 60 anos, e coloca esse Mabtera junto para aumentar a eficácia e aumentar a chance de cura do paciente. A gente espera que no futuro, talvez demore, seja só atacar o câncer. Só que é um processo longo, lento, extremamente caro de procurar, mas é o caminho. Isso já existe, já é a realidade, com muito orgulho, já é a realidade no nosso município e ainda por cima pelo Sistema Único de Saúde. Interessante, muito bacana. É uma pergunta que eu acho que é mais um conselho mesmo seu. O que você poderia dizer, Frederico, para as pessoas que estão descobrindo hoje que estão com câncer, quais são as primeiras medidas que elas devem tomar para trilhar esse caminho de superação e de cura também? Assim, a gente quer passar uma mensagem de otimismo mesmo, tá? A gente sabe que o câncer é uma doença difícil, mas ela é muito estigmatizada porque o tratamento do câncer, ele iniciou. A cirurgia já iniciou tem mais tempo, mas a primeira quimioterapia que foi feita tem 60 anos, foi experimental em crianças. Então é uma coisa muito recente, muito nova. Então o que a gente quer dizer é que evoluiu muito rápido. Tá? Então não se compara o tratamento do câncer de hoje com o tratamento do câncer de 20, 30 anos atrás. E mesmo 20, 30 anos atrás já tinha muita gente curada que a gente vê hoje aí. Então o que a gente tem que falar, o que é importante esses programas para a gente, é que a gente tenha abertura para conversar isso, para procurar os médicos. Eu acho que o mais importante do câncer é informação. É isso que vocês estão fazendo aqui hoje na Campos de Minas, que a gente tem o maior orgulho de estar participando, é para perder um pouco o medo. Exatamente por isso. Quanto antes você descobre o câncer, maiores suas chances de cura. Então é isso. Agora, o câncer ele ainda deixa a gente muito assustado. Então, se ele assusta a gente, vamos diminuir a chance de ter esse câncer. E aí o principal, eu tenho que aproveitar esse espaço e falar, é o cigarro, gente. Vamos evitar. Quem já fuma, tentar parar. Quem não fuma, não começar. E trabalhar nos jovens, nos adolescentes, porque essa é a fase mais crítica. O adolescente, ele se sente uma pessoa invulnerável, que nunca vai ter problema nenhum com ele é muito jovem, muito saudável, e começa a fumar, vicia, nunca mais para, e daqui a 20, 30, 40 anos vem desenvolver o câncer. Então a gente tem que se proteger, tem que tentar buscar o diagnóstico mais no início possível e procurar atendimento especializado. Frederico, agradeço muito essa participação. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais 20, 30, 40 minutos falando sobre esse tema que é muito instigante e muitas pessoas de casa têm sempre questões. Eu agradeço muito essa participação agradeço, aqui, foi ótimo. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Agradeço aos telespectadores da TV Campos de Minas, a produção do Mais Saúde, e a gente está sempre à disposição. Como eu falei, é um tema que a gente, quanto mais passa esclarecimento para a população, a gente acredita que vai estar ajudando o diagnóstico precoce numa maior taxa de cura,
que é uma batalha que a gente tem que lutar com ela com todos os recursos. Muito obrigado. O programa seu, volte sempre, hein? Obrigado. Outras pautas aí futuras. Vou guardar você. Joia. E você aí de casa que participou com a gente, muito obrigada também pelas perguntas, como sempre. O pessoal aí de casa sempre ajudando muita gente a fazer o nosso programa. E se você quer também sugerir pautas, né, para os próximos programas, entre em contato aqui com a TV, 3372-3720. E é o seguinte, nosso programa está chegando ao fim. Se você chegou agora ou quer rever o programa, ele passa amanhã, sexta-feira, às 10h10 da manhã. Foi ótimo, muito obrigada, um forte abraço e até semana que vem. Boa noite.